vamos entrar um pouquinho nessa parte ali para as pessoas que são da área, elas terem uma noção. Agora Então, tem que apertar o nosso convidado. Isso, a hora de apertar. Nessa parte, você também, Jeff, nessa parte onde se para o coração, né? Ele para totalmente, ele fica pulsando ainda um pouco. O que acontece com ele e quais são os mecanismos que vocês usam para manter o paciente vivo durante esse processo da cirurgia e da perfusão? Durante a cirurgia, como o Jeff bem disse, a gente repousa o coração um pouco, ele fica em repouso e claro que existem soluções especiais que a indústria farmacêutica, né, desenvolve para isso e repousam o coração, conservam aquele coração em repouso para a cirurgia ser feita. Ao contrário do que muita gente pensa, as cirurgias cardíacas não são cirurgias muito longas, elas são cirurgias rápidas, assim, que duram 2, 3 horas, 4 no máximo, não são cirurgias que levam, que levam muitas horas. E existe um mecanismo, um aparelho, que também é desenvolvido pela engenharia, que substitui o bombeamento desse coração, né? Hoje existem aparelhos, inclusive portáteis, para pacientes que entram em algum tipo de problema cardíaco subitamente, podem, ou cronicamente até, podem instalar esses aparelhos no coração e viver com esses aparelhos em casa, viajar, que são aparelhos que se basearam nesse aparelho, chama máquina de perfusão, né, de circulação extracorpórea, né, que é comandada pelo perfusionista, e substitui esse coração durante a cirurgia, substitui muito bem, inclusive, enquanto esse coração está em repouso. E depois da cirurgia ele volta à atividade normal e essa máquina é retirada, né, Jeff? Exatamente isso. E como muita gente tem muitas histórias, como a gente está vivendo essa fase de fake news e tudo mais, né? É bom que a gente aproveite para desmistificar. Muitas vezes as pessoas falam assim, durante a cirurgia tira o coração para fora, opera e coloca de novo. Tudo isso é mito. Daria muito mais trabalho, pessoal. Então é mito. As pessoas dizem, não, tirou, colocou, operou fora do corpo. Não. Isso faz parte realmente daquele monte de lenda urbana que a gente tem. E no transplante cardíaco? No transplante de todos os órgãos, de qualquer órgão, é preciso se retirar o órgão e colocar um novo. Mas o transplante cardíaco é feito a remoção de todo o coração? Praticamente, no transplante cardíaco é retirar, claro que a pessoa entra numa falência daquele órgão completa, né? E não há outra opção a não ser substituí-lo, né? Então aí sim ele é substituído, de fato, por outro de outra pessoa, né? Isso é o que a gente vê, a gente nas reportagens especiais, né? Que mostra aquele aparato de alguém buscar o coração do doador. Que não ocorre nas cirurgias comuns. Cirurgias de ponte safena, de válvula, de aneurisma, essas coisas, isso não ocorre. Mas no transplante cardíaco é preciso retirar e colocar outro no lugar, né? Aí sim, é retirado praticamente toda a estrutura, ficam algumas veias, algumas coisas, mas é colocado outro órgão no lugar daquele, né? E quando eu estava falando que sempre aproveita-se do transplante do coração justamente pelo apelo, né, que o coração tem, de que busca-se o órgão de um doador, leva até outro estado, isso é feito com aquelas soluções, né, e equipamentos que o Dr. Bernardo falou anteriormente. Existe uma equipe multidisciplinar, onde cada um cumpre um papel, então você tem aquele que vai buscar o órgão, a equipe que vai implantar, a equipe que vai explantar, ou seja, retirar o órgão, enfim, tudo isso dentro de protocolos baseados na ciência e na evolução, né, desse aparato todo que a gente chama de cirurgia cardiovascular. Sim, e fica o último caso mesmo, né, o transplante cardíaco, né, é o última linha de tratamento. Existem algumas pessoas que desenvolvem doenças muito graves, né, do coração,
Você pode citar algumas, doutor Bernardo, até a pessoa saber assim, nossa, se eu não me tratar agora, eu poderia evoluir. Logicamente, a gente torce para isso, mas eu posso chegar a um ponto de ter uma doença irreversível. Existe. Hoje, felizmente, está melhorando, mas a doença de Chagas, por exemplo, é um exemplo. É um indicativo. Né? É um exemplo de... Onde tem uma cardiomegalia acentuada, isso, não perde isso. Pessoas que têm hipertensão não controlada, não tomam remédio, a pressão fica permanentemente alta durante muitos anos. Isso pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca que vá culminar num possível transplante cardíaco. Mas sempre todas as intervenção que possa ser feita, né? A não ser a troca do órgão. Todas as tentativas são todas as opções, né? São tentadas antes. Mas mesmo eu me formei em cirurgia cardiovascular lá no Hospital das Clínicas, né? De Belo Horizonte, da UFMG, e lá tem um programa de transplante muito forte, sabe? De transplante cardíaco muito forte. Inclusive, quem trabalha com a perfusão lá foram ex-alunos nossos aqui, né? Alguns deles. Exato. E lá tem uma cultura de transplante grande. E em 2019, que foi o ano que precedeu a pandemia, né? Nós fizemos 37 ou 38 transplantes cardíacos, se me recordo bem. E mesmo o transplante cardíaco, que é das cirurgias cardíacas, possivelmente a maior de todas, também é bastante seguro. As soluções envolvidas, todos o soro e os remédios, os antibióticos, o preparo da UTI, tudo que é envolvido é muito tecnológico, assim. Então, mesmo o transplante ainda é um procedimento que a gente tem uma satisfação muito grande de fazer, porque dá muito certo. Obviamente, nos casos que necessitam disso, né? Realmente muda a perspectiva de vida do paciente.